Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá me escutando? Não te escuto, tá mudo. Eu acho que tá conectando o áudio ainda. Ainda tá mudo. Boa tarde, está me ouvindo? Agora eu tô. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu nunca usei esse aplicativo, não. Geralmente eu Eu uso, também tô apanhando. geralmente eu uso o Meet, Skype. Também, eu tô Estou vendo aqui. acostumada com o Meet. É. Sabe como é que compartilha a tela? Compartilhar a tela, tem um nome embaixo assim, compartilhar a tela. Aí, no caso, se for para compartilhar, aí você clica, ele vai mostrar várias janelas. Aí você escolhe a janela. Mas é para compartilhar, no caso, o vídeo? Não, é para compartilhar os slides, né? Se precisar apresentar. Certo. Eu vou compartilhar. Aí você vai, no caso, você não vai, eu vou compartilhar o vídeo e depois vai ter o tempo de discussão. Aí, se precisar depois, aí dessa forma, clique em compartilhar, aí Ah, vai aparecer você várias vai, janelas. vai compartilhar o vídeo da apresentação, né? Isso, a gente vai Ah, compartilhar entendi. todos. Então não vai precisar apresentar novamente o trabalho, não. Não, mas assim, provavelmente vai discutir, né? Vai haver a discussão e Entendi, depois entendi. o debate. Ah, tudo bem. Obrigado. Nada?
Boa tarde. Tá mudo, professor Oswaldo. Olá, professor. Não estou escutando o senhor, não. Não. O senhor ativou o microfone, tem assim, ativar a muda aqui embaixo no lado. Será que agora? Agora foi. Ah, agora foi, muito bem. Tudo bem, muito prazer. Tudo, prazer todo meu. Como é que você está? Tô bem. Na correria, né? Mas tô bem. Bem puxado esses dias. Ah, nossa, fica. No mês de novembro é corrido, né? Chega mais final do semestre, mas tudo bem. E quer dizer que é a primeira vez que você está participando, Gisiane? Isso, é a primeira Ah, vez. Eu já assisti é. o ano passado algumas sessões, mas como voluntária é a primeira vez. Eu ainda estou me encontrando um pouquinho. Legal. Não, é tranquilo. E você também submeteu o artigo? Submeti, vou apresentar na sexta-feira de manhã. Ah, legal. Nesse mesmo ST? Isso. Ah, bacana. Legal. Até fiquei na dúvida se nas outras sessões seria você também que ia participar ou não. Será outra pessoa, provavelmente? Não, são outras pessoas. É porque dependeu também do horário e da disponibilidade de cada pessoa. Eu queria ficar nas mesmas, mas não consegui. Aí vai misturando. Ah, tá certo. Tá ótimo. Deixa eu te perguntar, temos aqui, estou vendo Daniel Silva e Ana Maria. É, está aqui. Daniel apareceu agora. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde. Boa A tarde. Geisiane, que estou falando certo seu nome, Geisiane. São 4 trabalhos. Ah, sim, sim. Isso, 4 trabalhos. A internet está dando uma travadinha aqui. E acho que travou. Não sei se travou para todo mundo. Não Aqui sei está se travou. normal. Ah, tá para você tá normal, Daniel. Tá Daniel, normal. você é da onde, Daniel? Eu sou do Ceará. Ah, do Ceará. Legal. Muito bom, bacana. E temos também a Ana Maria e o Alex, né? Não sei se já estão por aí. Eu acho que a Geisiane caiu, mas ela deve estar voltando daqui a pouquinho. A questão que é ela que vai colocar os vídeos também das apresentações, né? Vamos só aguardar um pouquinho ela voltar. Não sei se a Ana Maria e Alex nos ouvem. Sim, professor, estou ouvindo. Ah, legal. Boa tarde, estou ouvindo Boa também. tarde. Boa tarde também, Ana Maria. Maravilha. Bom, gente, eu queria, antes de mais nada, agradecer muitíssimo vocês aí pela participação, por terem submetido o trabalho, né, nesse ST. Eu sou o professor Oswaldo, eu sou coordenador esse ST já desde 2014, né, já estou aí no 9º ano como coordenador. É sempre bem bacana aí poder receber trabalhos, né, Brasil afora. Fico muito feliz quando vem o pessoal de outras regiões mais distantes, né, e que a gente pode se conhecer, interagir, ver o que cada um está pesquisando, poder conversar um pouquinho aí, né, e que essa conversa possa servir também para ajudar aí vocês a aprimorarem os textos, quem sabe submeterem numa revista, poderem vir a publicar o artigo, né, então acaba sendo um momento bom aí para a gente trocar, né? Trocar conhecimento, trocar informação. Acho que a Geisiane ainda não voltou. Deixa eu ver Ô, aqui. professor Oswaldo, aqui é André Bonini, tudo bem? Opa, André. Ah, sim, você é do SEMEAD, André. Eu estou aqui em contato com ela para ver o que aconteceu, para ver como que a gente Aham. pode fazer. Só aguentar mais um minutinho aí, a Não, gente já fica. tranquilo, Obrigado, tranquilo. professor. Imagina. Agora eu corri aqui o cursor para o lado, eu vi também que está o Vandercy, a Isabel. Bem-vindos também. Obrigado a vocês também por estarem participando.
e já já a gente começa, então, as apresentações. Não sei se vocês estão já cientes que o formato de apresentação do SEMEAD, né, são 8 minutos para os vídeos e depois mais 8 minutos para a discussão de cada um dos trabalhos individualmente. E, ao final, a gente faz uma rodada de cerca de 20 minutos para fazer uma discussão geral, né? Então, é esse aí o modelo que a gente vai adotar aqui também na sessão. Bom, eu consigo acessar aqui os vídeos, eu só queria ver certinhos quais são os trabalhos que estão aqui. Tá, deixa eu abrir aqui e já te falo. Fala o nome de um deles, pelo menos, que eles estão todos agrupados. Só um minutinho aqui, deixa eu entrar aqui. SEMEAD. Ele saiu, eu entrei no Zoom, ele saiu da tela do evento, mas eu acesso rapidamente aqui e já te falo. Ó, aqui, então, nós temos, aqui pela ordem que está, né? Temos o primeiro, que é a Carta de Serviço ao Usuário como instrumento de transparência nas capitais brasileiras. Acho que só esse aí é suficiente para localizar. Tá, a Carta de Serviço. O tema é gestão organizacional? Não, Não. relação governo-sociedade. Ah, então agora está mais fácil. E administração pública, relação governo-sociedade. Aqui, carta de serviço, achei. Uhum. Então, acho que se a gente pode começar com aqui que eu consegui abrir, que é a divulgação de informações públicas por meio do Instagram, Hudson Castro, Ana Carolina. Não sei se eles estão presentes, mas podemos começar, porque talvez eles não venham, né? Mas esse é um dos trabalhos que estão aí. Isso. Inclusive, esse é um dos trabalhos da sessão Sapiens. Tá. Podemos começar por ele, sim. Mas vamos privilegiar quem está aí, então, professor. Também, pode ser. Vamos pegar esse do Alex aqui, então, que você Perfeito, falou da a carta de serviços. Perfeito. Até porque talvez os outros cheguem depois, né? Com um pouco de atraso. Perfeito. Fica melhor assim, André. Tá bom. Então, eu vou colocar aqui. Eu estava conversando com a Gislene mesmo, ela caiu, ela falou que está com problema de conexão. Assim que ela entrar, daí ela assume e eu saio. Tranquilo. Perfeitamente. Eu agradeço, André, o apoio aí. Imagina, estamos aqui para isso. Vocês já estão vendo a tela? Sim, já estamos. Eu vou dar um play e ver se o áudio está saindo ok. Eu acho que precisa clicar o áudio ali embaixo, André. Ó, vê o microfonezinho do lado do pause e do avance. Acho que está desligado aí o seu microfone. Dá uma olhada. É que acho que eles não estão falando mesmo, peraí. Ah, tá. Mas, ó, tá sem áudio aí. Eu estou vendo a tela sua que está exibindo. Encosta o cursor embaixo, você vai ver que aparece ali o microfone tá cortado. Ah, entendi o que você falou, com certeza. Isso. Ah, tá. Agora vamos voltar. Desculpa a nossa falha. Imagina. Olá, pessoal. Eu sou Alex Rodrigues. Estou aqui para apresentar o artigo A Carta de Serviço ao Usuário como Instrumento de Transparência nas Capitais Brasileiras. Artigo apresentado por mim, Isabel Sabino e Ana Carolina, ambos da Universidade Federal da Paraíba, do Programa de Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional. Inicialmente, temos que abordar um pouco sobre a temática da Carta de Serviço e a transparência pública. A forma de governo republicana impõe o exercício da transparência ao gestor. Se no passado o monarca desempenhava as funções do Estado sem a necessidade de prestar contas aos administrados,
no modelo republicano ocorre o inverso, porque existe a ideia da responsabilidade. A própria Declaração de Direitos Humanos já previa, em 1948, no artigo 19, o direito de acesso à informação. A Constituição Federal brasileira também já prevê essa possibilidade, e logo após vem a Lei de Acesso à Informação também dando a possibilidade de você acessar informações. Isso poderíamos dizer que implica em um possível microsistema normativo de transparência das informações públicas, que se desdobra ainda na ideia de direito de petição, habeas data, também abarcado pela Constituição Federal. Esse microsistema, portanto, normativo, ele amadurece com o advento do Código, ficou conhecido, né, como Código de Defesa dos Usuários de Serviço Público, a Lei 13.460. E é dentro desta lei que está prevista a Carta de Serviço ao Usuário, e aí a gente poderia trazer um breve conceito, é um documento no qual constam os serviços, informações de acesso, requisitos para você acessar serviços públicos e prazos para você usufruir daquele serviço. Portanto, nós analisamos as 26 cartas das capitais do Estado brasileiro, e o objetivo da nossa pesquisa é justamente, uma vez evidenciada a importância da Carta de Serviço como instrumento de transparência, o artigo propõe uma análise empírica sobre como essas cartas de serviço estão sendo ofertadas pelas capitais brasileiras, à luz da lei que as institui. E aqui um breve referencial teórico, já a escassez, né, tendo em vista a escassez do tempo, e a gente traz alguma contribuição. A literatura nacional ela é um pouco escassa em relação ao tema de carta de serviço, mas a literatura internacional utiliza esses termos, né, carta de serviço ou carta do cidadão, justamente para se referir a esse documento em que são previstos serviços públicos e sua forma de fruição. E aí a gente traz aqui alguns autores que são importantes para a nossa temática. O Taylor, que é um dos primeiros a trabalhar a ideia de carta, né? Inicialmente, a literatura fala que a primeira carta de serviço foi escrita em 1991, uma carta do ex-primeiro-ministro britânico John Major. A gente traz também algumas informações sobre Torres, né? Essa autora também estuda o fenômeno da carta de serviço lá na Espanha. E Ohrmann traz também uma contribuição estudando o fenômeno da carta de serviço em Gana. E, enfim, a literatura ela um pouco não é uniformizado o conceito da carta de serviço. Há apenas algumas contribuições dos autores na tentativa de conceituar este instrumento. Em relação à metodologia, nós utilizamos algumas lições, né, de Maria Pinto, ela uma autora também lá na Espanha, fez um checklist para avaliar as cartas de serviço em bibliotecas de algumas academias na Espanha, e, portanto, nós tentamos utilizar essa métrica justamente para trazer aqui para o nosso trabalho. Então, adotamos alguns critérios, 12 critérios são legais, são os critérios que estão previstos na própria lei instituidora 13.460, nós colocamos justamente, tentamos avaliar esses critérios. Também utilizamos alguns critérios bilíngues de acessibilidade, navegabilidade, e aí colocamos como exemplo, né, o serviço, tem serviço ofertado na carta ou não, e aí a gente ia fazendo a pontuação. A escala adotada foi uma escala dicotômica, em que é verificado se atende o critério ou não, e também tem 3 níveis, onde se verifica não atende, atende parcialmente ou atende totalmente. Em relação aos resultados, nós apresentamos alguns resultados que achamos interessante, embora fosse possível trazer mais alguns, mas em razão do tempo, das 18 cartas, das 26 capitais analisadas, né, somente 18 possuía uma carta, 7 não possuía, uma ainda estava em
em construção. Em relação à acessibilidade, a gente tentou analisar, né, se tinha pelo menos algum item, algum critério lá de acessibilidade, e 11 tinha, 7 não, e a questão da usabilidade é se existia uma plataforma interativa ou não, ou se era somente um mero documento em PDF. Também a gente apresenta esse resultado aqui, que é onde ocorre a maior observância dos critérios ou não. Portanto, por exemplo, Recife e São Paulo e Goiânia são alguns dos municípios que cumpriram, né, observaram mais os critérios. Aqui nessa tabela também aqui a gente traz os que cumpriram menos, né, alguns critérios, por exemplo, Macapá e também Florianópolis. E a gente traz aqui um pouco da conclusão, né? A carta de serviço ainda é uma ideia em amadurecimento aqui no contexto brasileiro, mas a gente traz como contribuição reflexão para gestores, para o controle interno do TCE, Ministério Público e os usuários que podem pressionar. Tivemos algumas limitações, que foi saber um modelo fidedigno que é carta, é somente disponibilizar a carta ou tem que estar o texto carta de serviço. Em estudos futuros, a gente também colocou como não existia uma revisão sistemática, né? Não é possível também saber qual é o grau de conhecimento e uso da carta de serviço no contexto brasileiro. Também não foi possível a gente identificar, e aí fica para um estudo futuro, se os fatores clientelismo é um entrave burocrático que possa inviabilizar o exercício da carta, né? A instituição da carta. Em síntese, o sistema de carta ainda é algo embrionário e que ainda precisa de transformação no contexto brasileiro. Algumas referências e muito obrigado por sua atenção e um ótimo evento a todos. Obrigado, Alex. Com a palavra, professor Oswaldo. Sim, sim. Vocês me ouvem bem, pessoal? Sim, eu ouço. Ah, tá ótimo. Bom, Alex, primeiramente gostaria de parabenizar você pelo trabalho, pela apresentação muito bem feita também aí no vídeo, se ateve ao tempo de duração e ao mesmo tempo explorou bem, né, todo o conteúdo aí da pesquisa. Achei muito interessante seu trabalho, parabéns. Realmente esse tema de carta de serviços é um tema ainda muito pouco falado aqui no Brasil, né? Para falar a verdade, aqui nesse ST do SEMEAD, eu não me lembro de ter visto outro trabalho que trate disso, então acho que é a primeira vez que um trabalho trata desse tema. Então, parabéns aí pelo protagonismo, pelo caráter original, né, de sua pesquisa. E achei muito interessante em saber que essa ferramenta ela já é adotada em quase todas as capitais, né? Mas ela, ao mesmo tempo, carece aí de maior rigor teórico, como é próprio, né, também dos temas em geral, né? Haver uma variância aí quanto à interpretação dos termos, dos conceitos, mas me pareceu, como você mesmo disse, bastante embrionário isso ainda. E, ao mesmo tempo que a carta de serviços me parece uma ideia muito simples, né? Que, pelo que eu entendo, é a listagem dos serviços que são disponibilizados por determinado ente ou órgão público. Digo isso também porque a minha universidade, a qual eu sou vinculado, a Unicamp, há não muito tempo atrás, também fez a sua carta de serviços, né? Então, a gente tem a carta de serviços da universidade, e a primeira vez que eu ouvi, eu achei que era chover no molhado, confesso para você, porque eu não conhecia quase nada sobre essa temática. E depois, quando eu comecei a entender um pouco melhor, eu vi que realmente a carta de serviços pode ser um instrumento muito importante para a transparência, né? Logicamente que ela não se esgota no sentido de que basta fazer a carta, ainda mais aí com uma variação quanto ao conceito do que seja a carta, né? Ela não basta em si mesma, né? Ela é apenas um mecanismo, uma ferramenta, acho que inicial, né? Para disparar aí ou para aprofundar o exercício, né, de maior transparência nas organizações, no setor público. De qualquer forma, é muito legal mesmo o seu trabalho e também acho muito importante a localização que você faz dele, né, como você situa ele aí no panorama do que é produzido sobre o tema. E, nesse sentido, ele também, ainda que seja um trabalho embrionário, ele contribui, né? Contribui porque, como você mesmo apontou, no universo brasileiro de pesquisas, estudos,
esse tema não vem sendo muito explorado, assim como aqui o próprio ST confirma isso, já que não tiveram, praticamente o seu trabalho é o único até hoje, né? Então, da minha parte, eu desejo que você continue pesquisando esse tema, aprofunde, acho que é um tema necessário, muito importante, e espero que a gente ouça falar mais, né, de carta de serviços, porque como eu disse, né? A primeira vez que eu ouvi dizer parecia algo bastante óbvio e chover no molhado, mas se a gente sequer sabe o que um órgão público, um setor público oferece em termos de serviços e de possibilidades para o cidadão, esse é um passo muito inicial, mas ele tem que ser feito, né? Ele tem que estar bem estabelecido, bem colocado, para que tudo mais venha a partir daí, né? Então, muito legal mesmo. Apenas também mais um comentário, eu estou aqui revendo as anotações que eu fiz enquanto li o artigo e enquanto vi a sua apresentação. Me chamou a atenção também que essa maior abordagem que o tema obtém na literatura internacional também, né? Como tantos outros temas que a gente sabe, acontece o mesmo, né? Mas também me chama a atenção que na literatura nacional isso ainda é bem escasso, né? E, enfim, mas também por esse aspecto, eu parabenizo e ressalto a importância do trabalho de vocês, no quanto ele contribui para isso, né? Para avançar aí nos estudos sobre essa temática. Bem, da minha parte é isso, Alex. Se você quiser comentar alguma coisa, se algum dos colegas presentes também quiser comentar alguma coisa, lembrando que também a gente vai ter uma sessão final, né, para discutir os trabalhos em conjunto, mas se alguém quiser comentar alguma coisa específica desse trabalho, eu deixo aí vocês à vontade, né? A gente ainda tem um tempinho para isso. Professor, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Eu só queria agradecer, né, ao CMEAD, agradecer a todo o pessoal que está envolvido no evento, dizer que é um trabalho que ainda está em andamento, né, a gente está fazendo aprimoramento, e agradecer pelas suas contribuições, pelo fato do que o senhor já falou, né, que é muito novo, é algo bastante embrionário, e a nossa ideia é justamente avançar, né? Pegamos essas contribuições do senhor, o que o pessoal tiver para falar aqui, e justamente mirar um periódico, publicar, né? Para ver se a gente faz um trabalho final bem elaborado. Muito obrigado pela sua atenção, professor. Legal, Alex. Alex, e desculpe, até antes de passar a palavra, caso alguém queira fazer uma pergunta, eu fiquei curioso, o que te levou a estudar esse tema? Ele faz parte, sei lá, de um trabalho de uma disciplina, de um mestrado, de um doutorado? Eu esqueci de perguntar isso para você. O meu trabalho de conclusão de curso, eu sou formado em Direito, e eu estudei, na época, né, a Lei do Direito dos Usuários de Serviço Público, que é a 3.460. E aí, desde aquela época, eu já estudava, já vinha analisando e tudo mais, mas sempre tinha essa intenção, rapaz, será que a carta de serviço vai ser algo, como diz aqui no popular, né? Será que vai vingar? E era justamente essa minha inquietação. E aí foi justamente por conta disso, né? Eu também sou aluno do mestrado de Gestão Pública, e aí eu fui tentando analisar, inclusive eu descobri que até o meu programa, que seria bom ter, né? Ele não tem no site dele lá uma cartazinha de serviço, sabe? E aí eu estou até fazendo um trabalho com a coordenação para justamente elaborar essa carta e deixar algo mais, né, mais organizado, digamos assim, e cumprir o que determina a legislação. Então, é isso. Foi basicamente isso aí. Tá ótimo. Obrigado, Alex, pelos esclarecimentos adicionais. Bom, pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta sobre o trabalho do Alex? Podemos deixar para o final também, sem prejuízo, né, de voltar ao trabalho. Creio que também pelo pequeno atraso que nós tivemos, a gente deve avançar, porque já são 4h52, a gente só fez uma apresentação. André, não sei se o André ainda está por aí. André, quer colocar o próximo? André saiu, professor. Consegui voltar, só não estou que conseguindo bom. acionar a câmera. Mas não tem problema. Que ótimo que você voltou, Jessi. Eu vou compartilhar o próximo.
Tá, vamos ver quem está aqui, Gisiane, porque tinha um trabalho que era justamente o trabalho do Hudson, ele não estava presente. Vamos ver se ele chegou aqui. Deixa eu dar uma olhada também. O próximo, né, que é a divulgação de informações, seria o Hudson, ou a Ana Carolina, Cristiano ou a Brenda. Deixa eu só dar uma olhada. Tá, vamos ver só quem está presente aqui, só para a gente... Eu acho que eles não estão presentes, professor. Não estão presentes. Então, vamos para o próximo, né? Porque, como bem disse o André, vamos prestigiar quem está aqui. Olha, temos aqui o Dani... À vontade, professor, desculpe. Não, imagina, estou vendo aqui no curso, aqui no Zoom, temos o Daniel, Ana Maria, Isabel, são os que estão aparecendo para mim. O Daniel, ele é do próximo, Panorama Tá ótimo, dos percepção gastos. dos gestores municipais, né? Isso. Tá ótimo, perfeitamente. Vou compartilhar a tela. Tá bom, obrigado, Gisele. Por nada, professor. Só um instante. Tranquilo, fique tranquilo. Tá aparecendo para vocês? Está dizendo que SEMEAD iniciou o compartilhamento de tela. Acho que está em curso ainda, não completou. Agora sim. Acho que é só dar o play, então, Gisiane. Vou dar o play agora. Uhum. Estão conseguindo escutar o áudio? Ainda não. Pode aumentar um pouquinho? Talvez não tenha começado ainda, será? Também não estou ouvindo. Acho que começou, também não estou ouvindo, Gisiane. Vou verificar aqui só um minuto. Tá. O que está acontecendo? Acho que agora... A gente tratou do maior controle Volta um pouquinho, por favor. da nossa apresentação para o CMA de 2022. O nosso tema foi o panorama dos gastos relacionados à despesa com pessoal nos estados da região sul, no Brasil, no período de 2017 a 2020. Bom, na nossa introdução, a gente tratou do cenário econômico, a gente tratou do maior controle sobre a despesa com o pessoal devido ao excessivo comprometimento da receita corrente líquida. A gente tratou que o crescimento desse tipo de despesa inviabiliza investimentos em educação e saúde, principalmente no combate à pandemia. A gente tratou do histórico negativo dos estados, que, de acordo com os relatórios dos boletins dos entes subnacionais, todos os estados da região sul estavam gastando acima do limite máximo no exercício de 2017. A gente tratou da LRF, a gente tratou da pandemia, a gente tratou também da Lei Complementar 173 e as mudanças impostas na LRF para que os estados pudessem conter sua despesa com o pessoal. O problema de pesquisa, a gente estipulou qual era o panorama dos gastos relacionados à despesa com o pessoal nos estados da região sul no período de 2017 a 2020. Como objetivo geral, a gente estipulou que era analisar a aplicação da Lei Complementar número 173 de 2020 sobre a despesa com pessoal nos estados da região sul em 2020. Os objetivos específicos, a gente estipulou que eram analisar a evolução da receita corrente líquida no período de 2017 a 2020, analisar a evolução da despesa com pessoal nos estados da região sul também no período de 2017 a 2020 e comparar as despesas com pessoais apresentadas nos relatórios de gestão fiscal e nos boletins dos entes subnacionais, também no período de 2017 a 2020, com a orientação normativa da LRF. No nosso referencial teórico, a gente tratou da LRF e sua importância para o controle
da despesa com pessoal, a gente tratou da lei complementar que impôs mudanças na LRF para que os estados não aumentassem sua despesa com pessoal no período pandêmico. A gente tratou do STN, do boletim dos entes subnacionais, dos relatórios de gestão fiscais consolidados e das divergências apresentadas entre ambos os documentos. De acordo com a nossa metodologia, a nossa pesquisa ela foi normativa, porque ela se baseou nas práticas contábeis e nas leis. Ela também é considerada positiva, porque ela fez uma observação da realidade fiscal dos estados. Quanto aos objetivos, ela foi classificada como descritiva. Quanto ao objeto, é qualitativa. Quanto aos delineamentos, é documental, bibliográfico e um estudo multicaso. A nossa coleta de dados foi feita através dos relatórios de gestão fiscal dos estados, via TCE, e dos boletins dos entes subnacionais, via STM. A análise de dados, a gente utilizou a técnica de análise descritiva de dados, organizando dados em forma de gráficos, quadros e tabelas, para poder analisá-los. Na nossa primeira análise de resultado, a gente analisou a receita corrente líquida através dos relatórios de gestão fiscais consolidados. E a gente pôde ver que houve ganho na receita corrente líquida em todos os períodos, de acordo com o relatório de gestão fiscal, e que qualquer eventual descumprimento da LRF não poderia ser usado a desculpa de queda de arrecadação. Na análise da despesa com o pessoal, também retirada dos relatórios de gestão fiscal consolidado, a gente pode ver que o estado do Paraná teve seu maior crescimento na despesa com o pessoal em 2019, quando cresceu 1 bilhão. Santa Catarina cresceu igualmente em todos os períodos, 0,6 bilhões. O Rio Grande do Sul teve o seu maior crescimento em 2018. E em 2020 pode-se considerar que ele teve seu melhor resultado, pois foi o único dos 3 estados que conseguiu reduzir o seu gasto, gastando menos que no exercício de 2019, gastando aproximadamente 0,4 bilhões a menos que em 2019. Aqui a gente fez uma tabela analisando os dados apresentados nos relatórios de gestão fiscal consolidado e o apresentado pelo STN. A gente pode ver que há divergências nos valores apresentados pelo TCE do Paraná e pelos calculados pela Secretaria de Tesouro Nacional. A gente pode ver que o estado foi tendo uma melhora ao longo do período e que o seu melhor resultado foi em 2020. Analisando a situação de Santa Catarina também via os 2 relatórios, a gente pode ver que Santa Catarina é o estado que mais se assemelha ao cálculo elaborado pelo STN, dando diferença de percentual de menos de 1% de comprometimento da receita corrente líquida. E a gente pode ver que o estado de Santa Catarina foi o estado que teve um resultado que pode ser considerado positivo, um pouco acima do limite de alerta, de acordo com os 2 relatórios. Já o estado do Rio Grande do Sul é o estado que apresenta mais divergência entre o que é apregoado pela Secretaria de Tesouro Nacional. A gente pode ver que, de acordo com a STN, o estado do Rio Grande do Sul ele gastou acima do limite máximo permitido em lei, que é 60% da receita corrente líquida. Já nessa tabela, a gente chegou à conclusão, estipulou um valor ideal, que é abaixo do limite de alerta, e calculou para todos os períodos. E a gente concluiu que nenhum dos 3 estados, em nenhum período, ficou abaixo do limite de alerta, de acordo com os valores apresentados pela STN, e que em 2020, o estado do Rio Grande do Sul gastou 1,3 bilhões a mais do que era permitido em lei. Com os resultados analisados, a gente concluiu que, após a aplicação da Lei 173 de 2020, o resultado do exercício foi considerado positivo, pois foi contido o crescimento real da despesa com o pessoal, conforme os dados apresentados tanto nos boletins como nos relatórios, embora tais dados apresentem essas divergências.
Esse resultado só foi possível porque medidas que poderiam acarretar em aumento da despesa com o pessoal foram vedadas, como, por exemplo, criação de cargos e carreiras, foi vedado também reajustes aos servidores, e isso impactou para que no exercício de 2020 a despesa com o pessoal fosse contida. Que nossas principais referências foram a lei complementar, né, a LRF, e a lei complementar 173 de 2020. E é isso. Geisiane, tá por aí? Estou sim, professor. Ah, tá. Se quiser Tá. encerrar a apresentação para a gente poder... Eu encerrei, acho que está Ah, demorando, tá. mas encerrei já. É que a Acho que tá tela continua, perfeito. né? Acho que ele vai sair agora. Ah, tá ok. Desculpa a demora. Imagina. Eu não sei se... Bom, deixa eu ver aqui. Ah, tá. É que eu não estou conseguindo ver as pessoas que estão aparecendo aqui, mas... Bom, Eu retirei. Ainda está mostrando a imagem do vídeo? ainda tá. Peraí, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Quem estava foi o Daniel, que ele estava falando. Isso, Daniel. Estava só confirmando aqui. Espera só, deixa eu só voltar aqui. Nossa, agora eu que sumi aqui. Ah, não, voltei. Daniel, parabéns também pela apresentação aí, por ter cumprido o tempo, primeiramente. Depois pelas explicações, né? Acho que ficaram bem claras, assim. E gostei bastante do trabalho de vocês. É um trabalho que trata de um fenômeno bastante atual, bastante recente, né? Que é a Lei Complementar 173, e tão polêmica, né? Especialmente para quem está ligado ao serviço público. Fiquei curioso do escopo da pesquisa de vocês, né? Essa é uma primeira pergunta que eu queria fazer. O porquê que vocês escolheram a região sul? Se vocês acreditam que a região ela contém alguma característica especial que justifique essa escolha, né? Ou se for algum outro motivo de escolha aí que vocês tenham utilizado, né? Fiquei curioso sobre isso, ou talvez a vinculação institucional sua, se você está vinculado a alguma instituição do sul do Brasil, se você atua nessa região, né? Porque essa é a primeira pergunta que eu te faria, assim. Não, professor, na verdade, a gente escolheu esse tema porque o meu professor, ele veio da região sul, meu orientador, né? Que esse trabalho Ah, foi de TCC. E entendi. ele me sugeriu a região sul. E eu Aham. aceitei a região sul para ser o objeto de trabalho desse artigo. Legal. A região sul, ela, algumas vezes ela é escolhida por conta de uma certa homogeneidade, né? Os estados têm similaridades e também é uma região que só tem 3 estados, então facilita, né? Enquanto também objeto de pesquisa para efeito de comparação, né? Mais legal. Outra coisa que eu me pergunto, eu acho que essa assim, quando eu li o trabalho de vocês e hoje vendo a apresentação aqui também, é, é, pensando no que foi, né, a lei complementar 173, obviamente que ela visou aí conter os gastos públicos justamente num momento em que a economia encolheria, né, por conta dos efeitos da pandemia. Você sabe que quando li o trabalho de vocês e quando eu vi você apresentar, me retornou aqui à mente uma situação que é bastante peculiar, né? Porque eu sou do estado de São Paulo, professor da Unicamp, e a gente, obviamente, vivenciou bastante essa questão toda da lei, e ainda vivencia, né? Porque ainda não está completamente pacificado todos os efeitos dela, né? O pessoal da área de saúde, por exemplo, conseguiu, na justiça, reverter algumas perdas, né? Que a lei, ela não só afetou, assim, vamos dizer,
mecanismos financeiros diretamente, ela também impactou sobre licença-prêmios, né? Assim, esses acúmulos que você, de tempos em tempos no serviço público, né? No caso de 5 anos, você tem direito a 3 meses de licença-prêmio. Não que você tire, né? Mas no sentido de que você acumula um tempo, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, assim, aqui no estado de São Paulo aconteceu uma coisa bastante peculiar, porque passado o momento mais grave da pandemia, a arrecadação do ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele aumentou. E o financiamento das universidades estaduais paulistas, que é o caso da USP, da Unicamp e da Unesp, elas se dão em cima de uma porcentagem do ICMS, né? Enfim, a gente apertou o cinto, e você sabe que agora as universidades aqui de São Paulo estão com superávit, porque, além de elas terem apertado o cinto, contrariamente ao que se imaginava, o ICMS teve uma explosão, assim, uma explosão no sentido positivo de crescimento, né? Porque teve uma demanda reprimida, e depois, quando voltou o consumo, ele voltou em alta, né? Então, porque assim, o que eu fiquei pensando, na verdade, por que eu estou comentando isso? Eu fiquei pensando se seria possível medir, como vocês concluem, que os efeitos da lei foram positivos no sentido de contenção dos gastos públicos, ou, né, paralelamente, houve também não houve uma queda na arrecadação que se esperava, sabe? Assim, no sentido de que, ok, a lei pode ter sido, de fato, bem sucedida nesse sentido, mas ela não foi totalmente responsável pelo fenômeno da contenção dos gastos públicos, porque a arrecadação, na verdade, não caiu tanto quanto se previa, né? Aí não sei, é só uma questão que eu te coloco para saber se vocês chegaram a ver isso, pensaram sobre isso, ou se pensarem, desculpe, passou batido para mim, não vi no artigo de vocês, né? Aí qualquer coisa, se você quiser comentar, será bem-vindo. Não, a gente realmente também se admirou do resultado de 2020, né? Porque se esperava uma queda de arrecadação, o que não aconteceu, entendeu? Sim. Aí a gente olhou o prisma da despesa com o pessoal, né? A gente viu que, mesmo com o crescimento da receita, em alguns casos, como o Rio Grande do Sul, a despesa com o pessoal ela foi reduzida a um patamar menor do que no ano anterior, 2019. Por isso que a gente achou que a lei complementar teve esse impacto positivo. Entendi. Perfeito. Legal. Não, parabéns pelo trabalho, Daniel. Eu acho que é bacana porque é um trabalho, assim, que, como eu disse no início, versa sobre um tema bastante recente, né? Que eu acho que também não lembro também de ter visto outro trabalho sobre esse tema, né? Então, parabéns aí pela originalidade também. Acho que vale a pena investir aí e aprimorar, e quem sabe também submeter numa revista, né? Acho que é uma boa contribuição aí para se pensar nesse fenômeno recente. Professor, eu estou aqui também, se precisar passar o próximo vídeo, você só me orienta aqui que a gente... Pois não, tá ótimo, André. Não, só perguntar se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta. Eu estou vendo aqui, eu acho que o Alex está com a mão levantada, se eu não me engano. É isso, Alex? Isso, professor. Eu queria talvez até uma contribuição com o amigo Daniel. Primeiro, eu fiquei em dúvida se quando ele fala assim STN, a base de dados que ele utilizou se foi a do SICONF, que tanto o RGF, né, quanto o REL, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, precisam ser informados lá à Secretaria do Tesouro. Eu creio que tenha sido essa base que ele utilizou, a declaração do SICONF. E aí, uma coisa que me chamou a atenção foi o que ele falou, que existe uma diferença entre o que é informado aos tribunais de contas, né, do Estado, e o que é informado pela Secretaria do Tesouro. Aí, Daniel, aí é que está, que eu não sei se o seu artigo versou sobre isso, se passou batido também, eu não consegui ver. Talvez essa diferença seja porque existem alguns gastos que, para alguns tribunais, eles não contam para despesa, para esse limite de gasto com o pessoal. E aí talvez seja isso que esteja acontecendo no seu estado aí, nos estados que você analisou. Por exemplo, professor, existem algumas despesas, sabe, que a administração pública paga, por exemplo,
Serviço de terceiro pessoa física, mediante empenho mesmo, não é folha de pagamento. Existem algumas despesas que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que é onde eu estou aqui, não entende que integra aquele cálculo, entendeu? E aí eu acho que isso pode ser isso, né? Essa diferença de valor, que ele falou, né, que o percentual é diferente do que é informado pelo Tribunal de Contas e o que está lá na Secretaria do Tesouro. Possa ser, né? Talvez seja isso. Talvez seja esse entendimento do TCE que não esteja alinhado, né, com a Secretaria do Tesouro. É só essa contribuição, acho que pode ajudar o amigo Daniel a aprimorar o trabalho dele também. Sim, a gente viu, como, por exemplo, Santa Catarina, ela diz que realmente tem divergências nos cálculos apresentados pelo STN, porque exclui algumas rúbricas, como licença-prêmio, em alguns órgãos exclui, entendeu? Em alguns estados, eles reconhecem que tem divergências, e a gente, inclusive, eu conversei com a professora para a gente fazer um trabalho a respeito disso, porque essa divergência não era para existir, porque a LRF é bem clara a respeito da despesa com o pessoal. E, respondendo a tua pergunta, esses dados a gente pegou dos boletins dos entes subnacionais, que é um cálculo feito pelo STN para saber como está a situação econômica de cada estado. Ele é feito pela Secretaria do Tesouro Nacional através dos dados repassados ao estado. É como se fosse um relatório paralelo dos estados elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Legal, gente. Bacana aí esse diálogo, aprendendo aqui com vocês também. E aí, bom, acho que a gente pode passar para o próximo, e aí, se vocês quiserem, a gente pode retomar essas questões na discussão geral, no final, né? Só para a gente não correr muito risco de usar muito tempo agora e faltar no final. André, se você quiser, então, passar o próximo, aquele trabalho do Hudson, realmente, o autor não está, né? Pelo que eu A percebi. gente tem uma orientação aqui, que mesmo que o autor não esteja, A a gente gente passa. passar o vídeo, mas aí não entra no debate, tá? A não ser que Tudo você bem. queira. Não, Tá. você quer deixar para o final e passar, porque temos um ainda com autores aqui presentes, né? Qual que seria? Olha, deixa eu ver aqui. Foi a carta e foi o panorama, é isso? Agora, Foi a carta, isso, e o panorama. Agora é a percepção, pode ser a percepção dos gestores. tá. A Ana Maria está, né? O trabalho tem como... Oi, sim, estou aqui. Ah, tá ótimo. Legal, Ana Maria. Percepção dos gestores municipais e auditores com fiscais áudio, sobre vídeo. as prioridades para a ação governamental nos municípios do estado da Paraíba. Tem como autores Ana Maria Vicente da Silva e Gesinalda Ataíde Cândido. Inicialmente, fizemos uma discussão a respeito do Estado, da administração pública, ao marco que foi a Constituição de 1988 para a gestão da coisa pública, a instituição dos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e enfatizamos toda essa questão na gestão dos municípios. Trouxemos a discussão a respeito das problemáticas que surgiram a partir da sobrecarga, tanto administrativa quanto financeira, no qual os municípios eles passaram a se deparar após a Constituição de 88, e os desafios para a gestão municipal. A partir daí, ficamos preocupados em entender, né, como pensam esses responsáveis, diretamente e indiretamente, pela gestão municipal. Quais são as principais necessidades? Eles pensam a gestão do município em relação às necessidades de determinado local, porque a gente encontra na literatura diversos estudos de aplicação de indicadores, de parâmetros de avaliação, utilizando indicadores genéricos e globais. Mas nesse trabalho utilizamos o indicador, né, o IGOV-PM, sugerido por Silva, 2021, que faz esse resgate da literatura da gestão pública em nível municipal. E a partir daí elaboramos a seguinte premissa: a percepção dos atores envolvidos na gestão pública pode ser
contributiva para a identificação das prioridades em dada região. Como questão de pesquisa, temos qual a percepção de gestores municipais e auditores fiscais sobre as prioridades para a ação governamental nos municípios do estado da Paraíba. O objetivo foi a percepção dos gestores municipais e auditores fiscais, identificar a percepção dos gestores municipais e auditores fiscais sobre as prioridades para a ação governamental nos municípios do estado da Paraíba. Como locus de pesquisa, temos os municípios do estado da Paraíba, e foram escolhidos respondentes auditores fiscais que são responsáveis por fiscalizar as contas, autorizar diretamente essas contas municipais, que estão diretamente trabalhando com os SAGRES, e também a percepção de gestores municipais que trabalham ali diretamente. Então, foram entrevistados prefeitos, vice-prefeitos, chefe de gabinete, secretários e tudo mais. O referencial teórico fez esse resgate da evolução da administração pública até chegar a um novo serviço público, essas novas abordagens, enfatizando a gestão municipal e trazendo a discussão dos indicadores de avaliação, que, como falei inicialmente, foram propostos por CIVO 2021. Os indicadores foram divididos em dimensões, seguido à risca o trabalho original da autora. Então, esses são os indicadores que foram utilizados. O método de pesquisa foi uma pesquisa exploratória e descritiva, no qual todos aqueles indicadores, 18 indicadores, eles foram distribuídos em um diagrama de Moody, que faz a comparação e a ponderação dos pesos, uma comparação pá a pá. Então, os indivíduos que foram entrevistados, eles foram questionados a respeito de qual o nível de importância de um indicador em relação a outro indicador. E no final foi dado o peso de cada indicador na percepção dos gestores em relação a todos os indicadores que foram encontrados na literatura. A amostragem ela foi feita por acessibilidade, foram entrevistados 9 auditores e 16 gestores municipais. Os principais resultados foram divididos em 2 grupos, a percepção dos gestores do TCE, como podemos ver nessa tabela, índice de higiene, gasto com educação, analfabetismo, gasto com saúde, eles tiveram mais importância na perspectiva dos auditores. Comparecimento nas eleições, transparências na Câmara Municipal, consórcio e tudo mais, eles não tiveram tanta importância, não é que não existia, mas na percepção deles, em nível aí crescente, podemos identificar na tabela, esse nível de percepção. Os respondentes municipais dos gestores municipais não foram tão diferentes, Então, mortalidade infantil para eles é uma questão importante, gasto com saúde é uma questão que eles levam muito à risca, assim como dívida dos municípios, comparecimento nas eleições, isso não teve um peso tão grande em relação aos outros indicadores. Ao fazer uma média dos 2 respondentes, como vimos anteriormente, não teve tanta divergência, mas a média entre os 2 respondentes, chegamos à conclusão de que os indicadores de índice de higiene, gasto com educação, gasto com saúde, analfabetismo, eles foram mais, que tiveram mais peso, e comparecimento nas eleições para a gestão municipal, isso não foi tão importante, não é que não seja importante. Chegamos à conclusão que a literatura de gestão pública ela não foge da literatura de governança, Então, como se dá a governança desses municípios é uma questão que ficou indireta em toda a discussão. A literatura apresenta indicadores de governança e de gestão tradicional, como a contabilidade, prestação de contas e tudo mais. Mas, por outro lado, assim como indica Silva, também encontramos indicadores de gestão municipal que não são apenas tradicionais da governança, mas renda, educação, serviços essenciais, indicadores de participação social, eles também devem ser levados em consideração quando você quer fazer uma análise da gestão e da governança desses municípios. E na percepção desses entrevistados, primeiro foram importantes os indicadores de cunho, de desenvolvimento, de acesso a serviços, de acesso básico, de acesso à educação, saúde, renda, moradia, e depois foram os indicadores de governança tradicional, como participação, como as contas, como a contabilidade e tudo mais. Os indicadores de participação não tiveram tanto peso
Então, a gente chegou à conclusão de que em lugares menos desenvolvidos, onde há uma dependência maior do setor público, o que é que os gestores pensam? Então, vamos resolver primeiro as prioridades. Então, a governança ela também deve levar em consideração as prioridades locais. Vamos respeitar isso, vamos fornecer uma certa materialidade aos indivíduos, depois as outras questões, né, de accountability, de prestação de contas, de participação popular, de cidadania, eles vão ser respondidas. E aí foram essas conclusões que nós chegamos a esse trabalho, na medida em que vamos avaliar a gestão e a governança desses municípios, levar em consideração esses diversos aspectos. E era isso, essas são as referências, obrigada. Obrigado, Ana Maria. Parabéns aí também pela apresentação, pelo respeito ao tempo de apresentação, primeiramente, como os demais também. Parabéns a você, então, a seu coautor, o Gesinaldo, né? Se falei correto, é o nome dele. Mande aí os parabéns para ele também, não está aqui presente. Bom, eu gostei muito do trabalho de vocês também. Eu sei que eu vou estar sendo assim repetitivo ao dizer que eu também achei o trabalho de vocês original, mas eu não estou usando essa palavra aqui aleatoriamente, não. Eu realmente achei os trabalhos até aqui bastante originais, cada um à sua maneira, né? Cada um pelas suas características. E o de vocês, gostei demais desse enquadramento que vocês escolheram para abordar um tema, né? Que é justamente a questão da identificação de prioridades e do envolvimento dos gestores e dos auditores, né? Achei isso extremamente original, na verdade, porque normalmente a gente, quando aborda assim servidores públicos, a gente pensa muito no escopo do trabalho deles, né? Se eles estão cumprindo bem a função deles, quais são as questões ligadas às carreiras, às questões organizacionais. E eu gostei porque eu achei que vocês colocaram esses atores sociais numa outra perspectiva, né? Vocês perguntaram para eles sobre questões que extrapolam, não que a função deles não tenha a ver com esses temas, obviamente tem, eles são servidores públicos, né? Trabalham para a sociedade brasileira, mas talvez não diretamente eles atuem em todas essas áreas que foram perguntados, né? E aí, uma primeira questão que eu faço para vocês, enquanto autores, faço para você, né, que está aqui, Ana Maria, eu confesso que eu não me lembro exatamente, porque eu li o trabalho de vocês já faz um tempinho e agora eu vi a apresentação. Eu não me lembro se vocês utilizam o referencial sobre burocracia no trabalho de vocês, burocracia aqui sendo tomado sobre a perspectiva weberiana, né, enquanto servidores públicos, enquanto aqueles atores sociais que atuam no Estado, né? Então, por que eu digo isso? Porque existe toda uma literatura que se volta a analisar o comportamento da burocracia, ou seja, o comportamento dos servidores públicos, né? Como que eles se comportam, quais são os interesses deles, quais que são os dilemas, né? Os problemas enfrentados. Então, acho que esse tipo de literatura poderia ser interessante para ajudar vocês, né? E uma segunda questão que me chamou a atenção é justamente a resposta que esses auditores e gestores oferecem, então, as perguntas que vocês fazem, né? E essa importância que eles dão ao índice de Gini, à mortalidade infantil, à saúde, à educação, me chamou bastante a atenção. Eu entendo, e você coloca isso muito bem na conclusão, que quando você está enfrentando uma realidade difícil, socialmente problemática, você tende, logicamente, a atacar os problemas que se mostram mais urgentes, que se mostram mais importantes para a própria sobrevivência das pessoas, né? Mas me chamou a atenção esse tipo de resposta que eles tenham oferecido, porque eu fiquei me perguntando se essas respostas não estariam muito próximas à resposta de um cidadão comum, que não fosse um gestor, que não fosse um auditor, sabe? Eu fiquei pensando assim, se num segundo momento, se vocês forem continuar essa pesquisa, aprimorarem, talvez seria interessante vocês aplicarem essas mesmas questões para cidadãos comuns, para fazerem uma espécie de um grupo de controle, para verem o quanto que essas questões seriam mais parecidas ou de forma diferente respondidas por um apanhado da população também. Porque me pareceu, sabe, que esses atores aí que
especialistas em suas áreas, né, auditores, gestores, me parece que eles deram uma resposta muito próxima ao que o cidadão comum daria, né? Eu digo isso, por exemplo, você chega numa campanha eleitoral, numa época de eleição, né, todo mundo vai bater nisso, saúde, educação, né, infância, né, que os políticos sabem que esses temas pegam para a população, né, porque é o que as pessoas em geral entendem, assim como o de mais urgente. E esses temas mais ligados à accountability, à transparência, participação social, eles acabam ficando temas assim mais no nicho dos especialistas, os acadêmicos, os intelectuais, né? Então, são esses dois comentários, tá? Um é justamente essa questão da literatura sobre burocracia e o outro sobre o perfil das respostas, tá? Você não precisa me responder, são comentários para vocês pensarem, mas se você também quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá bom, Ana Maria? Mas está de ótimo tamanho, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Não, só queria agradecer pelas observações. Tá ótimo, então. Alguém quer aproveitar, gente, fazer alguma pergunta específica sobre esse trabalho? Bom, André, acho que a gente pode também fazer a apresentação, então, do último trabalho dos autores que não vieram, que são autores que já estiveram na sessão Sapiens, né? Que não fui eu que conduzi a sessão Sapiens, foi o vice-líder do tema, o professor René Biroc, da Universidade Federal de Santa Catarina, mas eles já ouviram bastante lá e já falaram bastante com o meu colega e parceiro aqui do ST. Então, acho que também eles já se deram satisfeitos, por isso que eu acho que eles a gente já ouviu muito lá na sessão Sapiens, não vamos estar aqui. Ou talvez até tenham entendido que não precisaria vir hoje também nessa sessão, não sei. Mas, de qualquer forma, a gente assiste o trabalho deles, né, André? Você põe para rodar aí, por favor? Claro, vamos sim. Ô Geisiane, você já está aqui? Você consegue passar o vídeo? Ou quer que eu passe aqui? Bom, eu vou passar aqui de qualquer jeito, então, que eu acho que está com problema mesmo. Professor Oswaldo, você falou que você é da Unicamp? Você é da FCA, por acaso? Isso, sou da FCA. Ah, de Limeira, eu sou de lá. E... Um abraço. Um abraço. Ô, André, o seu nome e sobrenome não me são desconhecidos. Eu acho que a gente já, assim, em algum momento, talvez já tenha se falado. Será que não? Sim, antes de eu começar o doutorado na FEA, eu estava fazendo como aluno ouvinte lá com vocês. Ah, Professor Edmundo. tá. Você estava no PPGA, né? No programa. Eu estou no ICSA, que é o outro programa de pós-graduação, mas eu acho que é isso. Beleza, vamos lá. Legal. E eu vou apresentar um trabalho Tá com áudio e desenvolvido vídeo, por ok? mim, pela Ana Costa, Tá. pelo Cristiano Smith, pela Brenda Leal, que tem o título de A Divulgação de Informações Públicas por Meio do Instagram. O trabalho ele surgiu no LAD da UFPA, que é um laboratório de apoio à decisão e gestão. E numa das nossas reuniões os professores e os alunos estavam falando sobre divulgação de informações aos stakeholders, as formas em que as informações elas são passadas, a qualidade dessas informações, né, que são disponibilizadas para os stakeholders. E surgiu o tema de a utilização de redes sociais, que na atualidade, tanto empresas privadas quanto organizações públicas, quanto entidades do terceiro setor, têm um perfil ativo nas redes sociais, principalmente no Facebook e Instagram. Então já existem pesquisas aí que comprovam essa utilização por meio dessas empresas. Quando a gente fala de divulgação de informação no setor público, a gente fala da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que ela vem e desde 2011 ela trouxe a obrigatoriedade dos governos locais não apenas de divulgarem suas informações, mas também de incentivar as informações, né, a divulgação dessas informações por meio da transparência pública. Porém, a legislação ela traz a obrigatoriedade dessa publicação ela ocorrer por meio do site oficial do governo, que é o .gov.br. E pesquisas apontam que o cidadão ele não tem a cultura, não tem o costume de acessar esse site. Porém, a gente vive em um contexto em que existe uma legislação que traz obrigatoriedade dos governos locais serem transparentes, além de incentivar a transparência.
em um contexto em que o cidadão local ele não tem a cultura, o costume de acessar o portal da transparência, mas nesse contexto existe esse cidadão local que possui uma rede social ativa, possui um perfil ativo no Facebook, no Instagram, e um governo local que também possui um perfil ativo nessas redes sociais e que são amigos ali, né, o cidadão e governo local dentro dessas redes sociais. Então, o trabalho ele vem e questiona como ferramentas como as redes sociais, elas podem contribuir para o alcance da transparência pública por meio dos governos locais. Então, o objetivo da pesquisa é justamente verificar como a mídia social Instagram, como que é uma ferramenta interativa de comunicação, tem sido utilizada por governos locais para a promoção da divulgação de informações para a população, que no caso é o alcance, é o atingimento, o cumprimento, na verdade, da lei em termos de incentivo à transparência pública. Em termos de referencial teórico, nós não utilizamos uma teoria propriamente dita, então nós decidimos analisar os dados que foram obtidos por meio de uma revisão da literatura, principalmente relacionados a temas como o governo eletrônico, que é o e-government, né? A transparência pública tanto ativa quanto passiva, lei de acesso à informação e falando também um pouco de ferramentas contributivas à divulgação de informações que já foram publicados ali em trabalhos anteriores, principalmente em trabalhos que se analisaram o Facebook, né? Que é uma outra rede social. Aqui a gente utiliza a análise do Instagram. Para o atingimento do objetivo, nós adotamos uma abordagem quantitativa na nossa pesquisa. Os dados eles foram coletados a partir dos perfis oficiais, né, do Instagram. O Instagram é um perfil oficial, tanto do governo do Pará quanto do Distrito Federal. As publicações analisadas foram tanto no primeiro semestre de 2019 quanto do primeiro semestre de 2020, para que fosse feita aí uma comparação entre os períodos. As postagens elas foram todas printadas, computadas e todas armazenadas para posterior análise. Essas postagens elas foram categorizadas de acordo com as categorias criadas tanto por Duarte em 2007 quanto por Castro e Dias em 2020. No total, as postagens elas foram distribuídas em 363 dias e totalizando 1.267 postagens. Aqui está no quadro 4 o principal resultado, né? Os dados aí, as postagens elas todas computadas. Então as categorias aqui são institucionais, de gestão, de utilidade pública, interesse privado, mercadológico, as informações de prestação de contas, dados públicos, eventos e outros, que são postagens que não se enquadram em nenhuma categoria. Dos principais achados, a gente observou que os dados de prestação de contas totalizaram entre 2019 mais 2020, 23,83% das publicações, o que leva ao questionamento, a partir das análises obtidas em outros trabalhos de Acutso e Pinho, se as informações que estão sendo divulgadas, elas de fato contribuem para que esteja ocorrendo uma transparência ativa e efetiva. Em relação aos dados de utilidade pública, em 2019, foram publicadas um total de 11,14% das análises, né, das postagens, e houve um crescimento aí em 2020 para 19,24%, que é bastante interessante, que as publicações de utilidade pública estão relacionadas ali a, por exemplo, campanhas de vacinação, informativos sobre adoção e resgate de animais, que são de utilidade pública de fato. As publicações em relação à gestão dobrou de valor de um ano para o outro, e as publicações de gestão estão ligadas principalmente à agenda política do governante local. Então, quais são as ações, quais são os atos que eles estão fazendo, as promessas de obra. E uma das principais observações está ligada à categoria outros, que de 2019 para 2020 ela caiu pela metade o seu quantitativo, então talvez aí uma justificativa seja o período eleitoral. No Pará, ela é maioria,
em termos quantitativos, e no Distrito Federal ela possui um número significativo, né, em relação à amostra. Então aí vem uma sugestão de trabalhos futuros essa amostra de outros, das categorias outros, ser analisada de forma mais direcionada. Publicações de dados públicos aumentou 750% e a gente conseguiu perceber o uso de uma linguagem coloquial e de imagens humorísticas, né, dentro dessas publicações, o que aponta para o uso de uma linguagem cidadã, apontada também pela Lei de Acesso à Informação. Como principal conclusão, a gente conseguiu chegar em que o Instagram ele pode sim ser uma forma alternativa, ou então complementar, de divulgação de informações pelos governos locais. Essas foram as nossas principais referências utilizadas. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço aí também os autores, mesmo não estando aqui, pelas contribuições, né? Esse trabalho também é bastante interessante, que trata aí desta ferramenta, que é o Instagram, como utilização de forma de comunicação pública, né? Eu confesso que eu não uso muito o Instagram para acompanhar governos, então achei bastante também interessante esse trabalho, né? Acredito que é algo que deva se intensificar, né? Acho que esse aspecto que os autores colocam da linguagem mais coloquial, utilização de humor, indo aí numa linha mais descontraída, acaba sendo também interessante, né? Inovador também, frente àquilo que muitas vezes a gente, claro, não deixando o caráter informativo de lado, o conteúdo, né? Mas uma crítica que se faz muitas vezes aos investimentos em ferramentas de tecnologia de comunicação e informação é que as pessoas não acessam, né? Então já foram construídos ótimos portais de governo eletrônico, de cidades pelo Brasil afora, mas que são muito pouco utilizados, né? Pela natureza, a forma de disposição dos dados, né? Os próprios dados relativos à transparência também. Existe muito trabalho que se faz, muita crítica sobre isso, né? Inclusive porque no Brasil se teve um momento de grande otimismo com a chegada dos governos na internet, né, com ali o início do governo eletrônico, no final dos anos 2000, e que se acreditava que isso revolucionaria as relações entre cidadãos e governos, né? Relação governo-sociedade, que dá nome a esse ST, inclusive, né? Esse ST, inclusive, não fui eu que o criei, mas ele foi criado nesse contexto de grande otimismo em relação à utilização da internet para transformar, né, o relacionamento entre governo e sociedade, quando, na verdade, e isso, de certa forma, não se concretizou. Aquele otimismo ali do final dos anos 2000, depois foi seguido de um grande pessimismo, na verdade, né? Seja por falhas, seja pelo não acesso dos cidadãos, seja... Enfim, tem N trabalhos que apontam isso, né? Mostram também que se parou muito no estágio da transparência, não se avançou na questão da accountability, né? Que é o poder de fato para se implementar sanções, punições, cobranças e por aí vai, né? Isso que algumas pessoas estão apontando aqui no chat é verdade, a preocupação sobre a qualidade da informação, né? A Joana coloca, é verdade, com certeza. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa preocupação com a qualidade, a gente também tem que ter essa preocupação com uma informação extremamente hermética, difícil para o leigo acessar, né? Essa é muitas vezes a crítica que se faz aos portais de transparência. Então, você precisa achar um equilíbrio, né? Entre a informação mais digerida, mais mastigada, para que a população entenda, sem banalizar, sem haver uma perda significativa de conteúdo, né? E com certeza, Alex, essa questão da exclusão digital, ainda que a gente tenha avançado bastante em termos de acesso à internet, principalmente via aparelhos móveis, né, no Brasil, isso ainda é um problema, especialmente para regiões mais afastadas. A exclusão digital, ela acompanha muito a exclusão, as outras exclusões, né, as outras desigualdades de renda, desigualdades regionais, né, porque muitas vezes, muitas regiões não têm a cobertura devida de internet,
A gente teve já uma proposta de criação de um programa nacional de banda larga, que traria banda larga a preço popular para a população mais com menos renda, né, menor renda. Esse processo também não avançou, né? A gente vive uma situação que é uma mercantilização total do setor de telefonia, então a questão de você poder pagar por um serviço, por um pacote de dados também é limitante, né? Ela também define o acesso, define a inclusão digital a partir do quesito renda, que reproduz mais uma desigualdade também no campo da internet, né? Então, são uma série de desafios aí que são colocados. Letramento, sim, sem dúvida alguma, Joana. A questão do letramento digital também fundamental, né? É uma camada a mais da questão do letramento político, né? Não é só o letramento analógico, agora também ganhou uma maior complexidade, que além do letramento político no campo analógico, a gente precisa do letramento político no campo digital, né? Então, se a gente era deficitário no anterior, temos agora o desafio de conseguir esse letramento nesse universo também mais novo, né? Enfim, só faço esses comentários aí, mas esse trabalho foi bastante interessante, né? Ele acabou sendo selecionado lá para a sessão Sapiens, como eu falei. E é isso, pessoal. Chegamos aqui ao momento para a gente poder conversar, se houver colocações que vocês queiram fazer, comentários sobre o próprio trabalho, sobre o trabalho dos colegas que estão participando, comentários sobre alguma coisa que eu falei, alguma complementação, discordância, concordância, fiquem totalmente, sintam-se totalmente à vontade aqui nesse ambiente, tá? Para a gente poder conversar. E eu abro a palavra para vocês aí, o que vocês desejarem. Professor, falando só um pouquinho sobre a questão da divulgação das informações para o público, né? Eu achei bem interessante no artigo quando ele fala da questão da acessibilidade, porque muitas vezes esse material ele não está acessível até mesmo na questão de formatos, como ele deixou bem claro. Às vezes é um formato, por exemplo, um simples PDF, onde algumas pessoas podem não ter acesso a esse material, e às vezes a acessibilidade na questão da linguagem. Às vezes a linguagem ela não está adaptada para aquele público. Então, as pessoas, ao lerem aquilo, muitas informações se perdem por elas não entenderem. Há algum tempo, eu já passei por uma situação parecida em questão de acessibilidade, mas não relacionada a esses dados, mas relacionados ao orçamento, né, ao plano plurianual de uma dada região, onde era PDF também, porém de má qualidade. Então, foi retirada as fotos do documento, foi disponibilizado em um site, né, numa fonte pública para acesso para todo mundo, porém, tinha dois problemas. Uma questão da linguagem, que era altamente técnica, então, quando eu me coloco como cidadã, alguns termos ali poderia ser que a maioria das pessoas não entendessem, que ficava logo claro, era bem técnico, e outra a questão da qualidade daquele documento. Porque muitas vezes o PDF disponibilizado a partir, por exemplo, de uma imagem, ela pode não ser de boa qualidade. Então, assim, eu percebia que ao visualizar o documento, os números não batiam, alguns números não apareciam, algumas informações incorretas, e isso acaba nos levando, nos remete a erros, né? E acho que isso é um dos pontos, que é a questão da transparência relacionada à acessibilidade, para que a população possa ter contato com esse material é crucial, né? Até também para o controle e a participação da população em processos decisórios. Outro ponto também que foi bem colocado foi a questão da acessibilidade mesmo. Às vezes um PDF, mas não tem como uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, ela vai ter acesso àquele material. Então, ela se torna excluída. E até mesmo a falta de ter ferramentas e instrumentos tecnológicos, que muitas vezes é o que ocorre. A gente não tem uma internet de qualidade, às vezes é um celular simples, onde não pode baixar algum arquivo, alguma coisa assim, acaba sendo um processo de exclusão dessas pessoas, né? Ao invés de incluir, acaba excluindo. Era mais esse ponto que eu achei interessante. Sim, sem dúvida, Gesiane. O que a gente percebe é que a internet, ainda que tenha tido um caráter assim de
revolucionário, né, em termos de tecnologia, ela não consegue ultrapassar coisas que foram deixadas para trás, né? Que é uma questão de uma alfabetização melhor para as pessoas, de uma inclusão de renda, né? A internet ela é capaz de fazer um monte de coisa, mas essa dívida social que a gente tem, ela não é capaz de alavancar a gente para superar isso, né? Por si só. Alex, fique à vontade aí, tá com a mão levantada? Professor, a Geisiane, né, ela falou sobre a questão da acessibilidade, e aí, no artigo que a gente desenvolveu, a gente incluiu como um requisito justamente existir pelo menos um recurso de acessibilidade na carta de serviço disponibilizada pelas capitais. E aí, se vocês verificarem o resultado da nossa análise, justamente é muito baixo. E quando tem algum recurso de acessibilidade, é só modificar o tamanho da fonte ou então contraste. É basicamente isso. Aí, assim, isso mostra que a gente precisa de um desafio mesmo, a gente precisa avançar bastante nisso. E aí eu me lembro também aqui, eu gosto de compartilhar, né? Eu estava na Semana de Inovação há alguns meses, e aí a ministra, eu acho que era de Taiwan, que lida com essa situação sobre governo eletrônico, eu estudo também governo eletrônico, ela falou, eu nunca vou esquecer disso, não é o cidadão que tem que se adequar às plataformas digitais, né, ao governo eletrônico, e sim o governo eletrônico que tem que se adaptar às limitações da sociedade. E esse é o problema. A gente tem que bater lá na porta do gestor e mostrar essa realidade para ele, né? Como se diz, né? É do chão da fábrica ali que ocorrem os problemas, as dificuldades, e o gestor, por não estar tão perto ali, não consegue entender essas limitações, aí fica lá no escritório resolvendo os problemas, tentando resolver, né? Mas muito se perde porque não tem, eu acho que esse conhecimento da ponta. Isso é algo que a gente precisa avançar muito, bastante mesmo. Sem dúvida, Alex. Até porque isso cai naquele campo da usabilidade, né? Que é o quanto que essa ferramenta ela é boa em termos de interface com o cidadão, né? Isso tudo poderia parecer ficção para a gente se a gente não recuperasse a própria história do governo eletrônico, né? O governo eletrônico passou a existir quase como uma decorrência do comércio eletrônico, né? O comércio eletrônico surgiu um pouco antes, e aí na onda do comércio eletrônico que surgiu o governo eletrônico, né? Os governos decidiram ir para a web também, né? E se a gente pensar a evolução do comércio eletrônico, o quanto que se evoluiu em termos de usabilidade, o quanto que as pessoas compram pela internet, milhões, né? O comércio eletrônico, ele hoje em dia supera, em muitos segmentos, ele supera o comércio físico, né? Ou seja, teve que haver um processo bastante atento a essa questão da usabilidade, como que as pessoas interagem através da internet para realizarem suas transações comerciais. Então, esse conhecimento já existe, né? Logicamente que ele precisa ser adaptado para o setor público, precisa ser adaptado para as questões do governo eletrônico. Mas existem profissionais, hoje, profissionais que trabalham com esse tema da usabilidade, né, que é a criação de melhores interfaces entre cidadãos e organizações na web, é uma área enorme, um campo de trabalho enorme, né? Faltam profissionais para isso, inclusive, né? Então, é isso, é o que você falou, né? Não é o cidadão que precisa se adaptar, são os governos que precisam botar aí energias, recursos para tornar os sites de governo eletrônico mais aprimorados, criar melhores interfaces, né? E é isso, né? Até porque muitas vezes isso também significa uma otimização, uma eficiência, uma economia de recursos públicos, né? Se a gente pegar as experiências mais exitosas de governo eletrônico, a gente vai ver o quanto que você economiza em termos de uso de servidores, de espaços físicos, de papéis, de formulários, de etapas, otimiza os processos, né? Você revê processos de trabalho, você cria mais segurança até, né? Você emite melhores decisões, melhores documentos, os processos ficam mais ágeis e ganham em qualidade e rapidez, na verdade, né? Então, é plenamente possível fazer isso avançar, né?
Isso precisa ser colocado como prioridade, né? Como todas as outras políticas, os governos aí precisam entender que isso é prioridade, né? E cito outro exemplo, gente. Vocês sabem que o Brasil, ele é um país que é tido como referência no mundo em vários segmentos de governo eletrônico, né? Receita Federal é um deles. Aí, quando a gente vai ler por que a Receita Federal se tornou um case mundial em termos de governo eletrônico, a gente cai naquela situação de que a Receita Federal ela é muito boa para o governo, né? O governo, com a informatização da Receita Federal, passou a arrecadar muito mais, combateu muito mais a questão da sonegação fiscal, começou a gastar menos, que vocês imaginam que antigamente, eu me lembro até da época do meu pai, quando ele fazia imposto de renda, tinha que ir no banco, pegar um formulário em papel, preencher um formulário em papel e depois devolver no banco. Vocês imaginam a quantidade e o volume de papéis. Era impossível controlar tudo isso. O governo fazia por amostragem, né? Hoje em dia não é amostragem. Hoje em dia tem lá os algoritmos que verificam nas declarações digitais se há grandes disparidades e o que tem disparidade eles pegam na malha fina, né? Mas está certo, Alex. A lógica é essa mesmo. Para cobrar o Estado é muito rápido, porque é aquilo que interessa ao Estado, né? Arrecadação, recursos. Mas se ele é bom em fazer isso, ele poderia fazer o outro lado também, né? Então não de novo, é uma questão de colocar o foco naquilo que tem que ser feito. Não é impedimento técnico, dizer que não tem capacidade, né? O governo federal tem a Serpro, que é uma empresa pública na área de tecnologia da informação, que é o que faz todos os sistemas do governo, né? Que faz os sistemas da Receita Federal, enfim, tem capacidade para isso, né? Mas, enfim, esse é um grande tema, né, gente? O governo eletrônico é um grande tema aí em termos de aprimoramento aí das relações governo-sociedade, né? Bom, minha gente, ó, estamos aqui chegando no nosso horário, né? A Gesiane vai levar vocês lá para a área de network, né, Gesiane? E, Isso. bom, deixo aqui um minutinho final, se alguém quiser comentar alguma coisa, falar mais alguma coisa, a gente tem aí mais 2 minutos para quem quiser, antes de ir para lá, ou vamos já direto para lá. Posso dar uma visão rapidinho, professor? Pois não, gente, claro. Eu peço a todos que avaliem a sessão. Eu compartilhei 2 links. O primeiro é para avaliar a sessão e o segundo é para a gente ir para a sala de network, quem tiver interesse para debater, conversar sobre mais alguma coisa. Tá ótimo. Gente, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando desse momento, trocando essas informações. É sempre muito bacana, assim, para a gente poder refletir mesmo, poder conhecer o trabalho dos outros, né? E ver o que está sendo pesquisado por aí. Espero que a gente mantenha contato e que possamos nos cruzar futuramente aí em outros eventos acadêmicos. Venham para a Unicamp, venham visitar a Unicamp. E espero um dia aí conhecer a universidade de vocês também, tá bom? Obrigado, Gesiane. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Obrigado, André, também, Bonini. A gente se fala. Perfeito, também achei excelente. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa Tchau, tarde. tchau. Até mais. Até logo. Até mais, até mais. Professor, Oi. aí o senhor tem só a questão. Primeiro, eu peço desculpa, foi a internet que eu Imagina, ficava trocando sem no problema. Bonini. Aí tem o link da avaliação. Eu acho que o senhor já tem, né? Eu Acesso. preciso pegar isso aqui do chat, eu acho que lá na minha área tem, né? Eu acho que tem na área do senhor. Isso, Tem isso. lá o link. Pode Qualquer deixar que eu dúvida, vejo. só Não, contato. tranquilo, eu já estou no meu 9º ano de SEMEAD, Geisiane, pode deixar que... É o meu primeiro, foi caótico, o meu primeiro dia. Tranquilo, eu vou agora lá preencher os links. Obrigado, viu, por tudo. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. 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 Boa sorte para o senhor. Tchau.
como é que eu faço para sair aqui, para desligar a chamada? Eu Tu tô vai perdido aqui. sair. Tu tá aí no notebook? Tô no notebook. Pronto, tu vai lá em cima, ou vai estar em cima, na esquerda, ou então tu vai encontrar embaixo. Aí vai estar assim, sair. Tá em vermelho. Quando tu clicar, Ah, vai ter um X que vai estar em vermelho. Mas também, de qualquer forma, a sessão ela já vai encerrar e fecha tudo. tá ok. Obrigado, viu? Bom trabalho aí para Nada, vocês. eu que agradeço.